Olá, meu nome é Gabriel Trentini Pagnussati, sou acadêmico do 4º ano de Direito. Esse trabalho foi escrito sob a orientação do professor Dr. Luiz Roberto Prandi e tem como tema o dever de alimento ao idoso. Nós escolhemos esse tema por quê? Porque a maioria das pessoas tem a concepção de que há o dever de sustento e de alimento aos seus filhos, aos seus netos, enquanto crianças e adolescentes. Porém, parece que muitas pessoas deixam de ter a noção de que também há o dever de se alimentar um pai, de se alimentar um avô, de prover um mínimo existencial para essas pessoas que nos cuidaram ao longo de toda a vida. Então esse dever ele não vem só de cima para baixo, mas ele também vem de baixo para cima. Isso não poderia deixar de ser. Por quê? Porque nós vivemos em um Estado democrático de direito, regidos por uma Constituição preocupada com os direitos sociais. E nesse momento histórico, pautado em princípios como a dignidade da pessoa humana, como o direito à vida, à saúde, à segurança, o idoso deve, com certeza, ter assegurado o seu direito, agora, ao alimento. E isso está plasmado na Constituição por meio do artigo 204 ao 260, com o capítulo da Seguridade Social, e está mais bem disposto, ampliado, fundamentado e efetivamente garantido por meio do Estatuto do Idoso. Lá no Estatuto do Idoso nós temos, por exemplo, o artigo 3º, que afirma que é dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade prover esses alimentos aos idosos. E o artigo 12 reafirma que é dever solidário, então, de todas essas entidades estar garantindo esse direito. E cabe ao idoso, portanto, escolher quem vai prestar essa assistência a ele. É preferencialmente, na prática, a família quem deve prestar esse alimento ao idoso, quem deve prover esse alimento ao idoso, não desamparando. No caso da família também ser hipossuficiente, passa a ser do Estado, por meio da assistência social, o dever de alimentar esse idoso. É interessante, por exemplo, o artigo 45 da Lei 8.213 de 91, que prevê um aumento de 25% na aposentadoria para o idoso que precisa de assistência contínua. Isso é uma disposição muito bem-vinda para continuar dando manutenção à subsistência desse idoso que, por exemplo, precisa do enfermeiro e tem que arcar com essas custas. Então o Estado acertou, muito bem feito, nessa disposição. E o Estatuto do Idoso, ele se cuidou em não deixar as disposições sobre o dever de alimentar o idoso se tornar a letra morta. Assim, ele tipificou o ato de desamparo ao idoso. Por exemplo, no Estatuto nós temos a seguinte disposição: expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Trouxe uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Realmente é baixa, o que não traz muita efetividade a esse direito. Entretanto, o Estatuto também alterou o artigo 244 do Código Penal e daí trouxe uma pena de 1 a 4 anos e mais uma multa de 10 salários mínimos para quem? Para quem deixar sem justa causa de prover a subsistência do ascendente inválido ou maior de 60 anos, não desproporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, aí sim, o Estatuto foi muito feliz e muito certeiro em trazer efetividade a esse direito de alimento, tornando o ato de desamparo ao idoso, seja por meio dos alimentos, seja por meio de trabalho degradante, seja por meio do abandono, ato típico, e assim corrigindo a sociedade, a família, aos filhos, aos netos, a prestarem esse dever de alimento ao selênico. A ação de alimento é a mesma do Código Civil. Então, o idoso pode ingressar, obrigando judicialmente a sua família a estar prestando esse alimento e no caso da negativa, no caso de ganhar uma ação e depois uma posterior negativa de prestação de alimentos, cabe até um processo penal.